mais e mais, né? Fortalece nossa alma, nosso espírito, nos traz mais força. O conhecimento é tudo. Amém? Então eu quero dar uma saudação aqui no livro de João, capítulo 8. Louvado seja Deus. Como o pessoal acha que eu fazer só apenas um pequeno comentário aqui da leitura da irmã Eliane. João, capítulo 8. Amém? Então a irmã estava falando, né, sobre ser escravo, e que tem muita gente ainda, mesmo dentro da igreja, mesmo caminhando, mesmo servindo, que às vezes ainda é escravo. E não sabe, porque falta conhecimento, né? Porque o conhecimento é tudo. Mas muitos ainda são escravos do pecado. Tem muitos pecados que, se a gente não vigiar com eles, não prestar atenção, não aprender mais com a palavra e buscar força no Senhor para renunciar, a gente se torna escravo. Amém, irmãos? Então, é buscar a libertação sempre. Todos encontraram João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8. Temos que estar buscando, né, libertação todos os dias. João, capítulo 8, que fala sobre a mulher adúltera. Que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Então, aqueles acusadores, eles estavam ali, eles estavam acusando aquela mulher que foi pega realmente em flagrante adultério, como está dizendo a palavra, né? Mas eles queriam experimentar Jesus. Eles queriam saber o que Jesus ia responder, como era que ele ia resolver aquela situação. Mas eles estavam prontos e armados também contra Jesus, não somente contra a mulher. Eles estavam na sua mente e no seu coração armados contra Jesus, porque se Jesus fosse pego assim em contradição, eles já estavam prontos, né, para prender Jesus, ou talvez apedrejar também, né? Então, mas Jesus, ele não é sábio, ele é a própria sabedoria. Sábio é aquele que busca Jesus. Sábio é aquele que quer Jesus, que vive para Jesus, que quer estar servindo a Jesus. Esse é sábio. Mas Jesus, ele é a própria sabedoria. Amém? Então, Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? E a gente tem tantos acusadores que se esquecem dos seus próprios pecados, que só se preocupam em olhar os pecados da gente, né? Os erros, as falhas, estão de prontidão para prestar atenção, observar os nossos erros, nossas falhas, mas não estão de prontidão para prestar atenção nos seus próprios erros, nas suas próprias falhas, né? Mas Jesus imediatamente teve uma palavra sábia, né? E maravilhosa. Aquele que não tiver pecado,
atire a primeira pedra. E ficou lá esperando as pedras voarem, né? Pá, na mulher. E veja só, eles colocaram aquela mulher no meio da multidão para a envergonhar, para a acusar. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia aqui rapidinho em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Vamos rapidinho, que é apenas uma saudação. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Que, olha, a mulher foi pega em adultério. Amém? Mas quem foi levado para ser apedrejado? Somente a mulher, né? Uma vez a mulher estava pregando. Será que foi só a mulher? Como é que uma pessoa adultera sozinho ou sozinha? Tem como? É possível adulterar sozinho? Se foram pegados em flagrante, os dois estavam adulterando, né? Levítico, capítulo 20, versículo 10 diz assim: se um homem adulterar contra a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Amém? O adúltero e a adúltera. Não é só a adúltera, louvado seja Deus. Então, mas ali estava só a mulher, né? Deuteronômio 22, 22. Vem cá. Quem não achar, fique só ouvindo, porque eu tenho que ser rápido. Amém? Deuteronômio 22, versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Amém? E nós achamos aqui somente